Olá, as pessoas. Eu sou a professora Cris, especializada nas provas da FGV e do INSPE, e o vídeo de hoje é para conversar com a nossa aluna que foi aprovada na prova da FGV Administração de Empresas em 18º lugar, a Luma Palmeira. Luma, muito obrigada por você estar aqui hoje participando e compartilhando a sua experiência com os nossos alunos, futuros alunos, né, o pessoal que acompanha o canal. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir para que você se apresentasse e compartilhasse com os alunos a sua memória, a sua experiência do primeiro vestibular da FGV. Como que foi esse primeiro vestibular? Como é que você se saiu? E, enfim, e o que você tem a dizer para as pessoas que prestaram o vestibular e não passaram, não tiveram êxito? Oi, Cris. Oi, pessoal. Tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigada, Cris, por ter me convidado para poder contar um pouquinho da minha jornada, da minha história. Eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com todos vocês. Então, gente, como a Cris falou, meu nome é Luma, eu tenho 19 anos, eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, e eu passei em 18º lugar para o vestibular da GV de Administração de Empresas, o vestibular de 2021.2. E eu vim aqui contar para vocês como é que foi toda essa jornada. Primeiro, vocês têm que saber que esse não foi o meu primeiro vestibular. Muito pelo contrário, foi o meu terceiro. Então eu tenho algumas histórias para contar para vocês. No meu primeiro vestibular, só fazia 3 meses que eu tinha voltado do meu intercâmbio. E eu fiquei muito feliz porque eu passei na primeira fase. E na primeira fase, para quem não sabe, a gente ainda não tem os nossos resultados. A gente sabe no máximo o gabarito, mas não sabe as notas que a gente tirou. Então eu tava super animada. E eu comecei a ver vídeos na internet de como é que é a entrevista, como é que eu faço, o que é que eu falo e tudo mais. E eu acabei encontrando os vídeos da Cris, né? Que foi um achado. Eu tive muita sorte. Eu falei com ela e ela tava disponível pra poder me dar umas aulas. A gente trabalhou com a carta de motivação que eu já tinha, que não era muito boa por sinal, mas isso é um assunto para uma outra pergunta. É, e acabou que eu não passei nesse vestibular, né? Mas eu fiquei feliz de já ter passado na primeira fase. O que eu diria para as pessoas que ainda estão tentando, que ainda não passaram, é: calma, respira, tenta novamente. Tudo acontece no seu tempo. Caramba, agora que eu fico refletindo, eu penso, se eu tivesse passado no meu primeiro vestibular, eu não teria tido várias experiências maravilhosas que eu tive aqui em Natal. Eu não teria amadurecido tanto. Eu não teria vivido tudo isso que eu vivi até agora, sabe? Então, calma, tá tudo certo. Tudo acontece no seu tempo. Se você ainda não passou ainda, rever o que é que você pode fazer de diferente nos seus estudos. Pra mim, a Cris sabe que eu tinha várias coisas pregadas ali na minha parede sobre redação, história, geografia, matemática, porque ao longo do semestre isso foi me ajudando a fixar o que o que eu precisava fixar para a prova, né? Então, veja uma estratégia que funciona para você. E, gente, eu preciso deixar aqui um agradecimento enorme à Cris, porque ela me ajudou com a minha carta de motivação, com a minha redação e com a minha entrevista. E não só com isso, mas com as conversas que a gente teve, com o meu estado mental, tudo. Cris é maravilhosa. E eu tive uma sorte enorme de encontrar com ela e de poder contar com ela durante todo esse processo. Ela é uma pessoa incrível, uma profissional maravilhosa. E, assim, eu só tenho a agradecer a ela e a recomendar ela a vocês, porque eu sei que ela fez uma diferença enorme no meu processo. Numa, fala um pouco para a gente também sobre o seu progresso em redação, né? O segundo semestre em que você prestou o vestibular, caiu um tema que nós acertamos, né? Que era um tema sobre democracia, sobre desigualdades sociais. Mas apesar de você ter progredido muito, não houve ainda uma nota tão significativa. É, Fala um pouco sobre isso e como que você acredita que tenha progredido, né, do segundo para o terceiro semestre, em que o tema foi um pouco mais difícil, mas que nós também trabalhamos bastante, né, sobre o assunto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, para quem está assistindo ter uma ideia do progresso e do que deve ser feito. Então, gente, meu progresso em redação foi assim, significativo. No meu primeiro vestibular, eu fiz uma redação estilo Enem, péssimo, foi péssimo. E aí, a partir do meu segundo vestibular, eu já tive a ajuda da Cris, né? Só que no meu segundo vestibular, o tema foi até um tema simples, né? Um tema que pode ser considerado fácil, que era assim, a desigualdade social constitui uma ameaça à democracia.
E eu pensei, caramba, tema fácil, vou fazer, vai ficar ótimo. Só que tá aí a importância do repertório, gente. Do repertório, porque apesar da Cris ter falado comigo sobre a parte de desigualdade social, eu não dei muita atenção a esse tema, porque já era um tema que tinha caído na prova de direito, né? Então eu não achava que eles iam repetir. E apesar de eu escrever muito bem, não passei. Eu fiquei nervosa também um pouco, posso admitir que fiquei nervosa, tenho que admitir. Mas por causa do repertório, minha nota de redação não foi tão boa assim, né? O que já foi diferente do meu terceiro vestibular, porque no meu terceiro vestibular foi sobre o fim da carreira profissional, né? E aí eu falei sobre isso e eu tinha um repertório muito bom, né? Se não me engano, eu mencionei Byung-Chul Han nisso, enfim, várias outras pessoas que ela vai falar com vocês sobre durante o curso dela, né? E assim, é isso que é interessante sobre a Cris. Ela trouxe várias obras pra mim que eu comecei a ler no meu dia a dia, né? Conhecimento que eu vou levar pro resto da minha vida. Isso é incrível, né? Não foi só pra aula de redação, é uma coisa pra vida mesmo. Então, obrigada, Cris. E, gente, recomendo demais, viu? Meu desenvolvimento em redação foi, assim, astronômico. Se você ver a minha primeira redação que eu fiz com a Cris e a última, você vê uma diferença enorme, falando sobre paralelismo, sobre erros de gramática, sobre organizar as minhas ideias ao longo do texto, né? Tudo isso a gente trabalhou. Eram coisas específicas minhas. Não são problemas que todos os alunos têm, né? Então é muito importante essa atenção individualizada que ela dá. E eu sou muito grata. E fala um pouquinho também para a gente, por favor, como foi o processo para a preparação da entrevista, né? Primeiro semestre você não foi tão bem na entrevista, porque a sua carta também não valorizava tanto você. Como que foi, né, essa trajetória de conseguir aumentar a sua nota na entrevista? Fala para a gente também como que foi indo, né, aos poucos, como é que você foi compreendendo a dinâmica da entrevista e também da própria carta motivacional. Gente, a entrevista pra mim foi a parte mais difícil desse processo seletivo inteiro. Isso é porque a escola não te prepara pra falar sobre os seus sonhos, muito menos pra falar de maneira eloquente, né? Aí eles preparam a gente pra sentar numa sala e fazer uma prova, seguir as regras e não pensar fora da caixa, né? Então a entrevista foi muito difícil pra mim. Na minha primeira entrevista eu tive acompanhamento de Cris, mas a minha carta, como eu já falei, era péssima. Péssima, não me retratava nem como pessoa, nem o que eu quero fazer na minha vida. Então, assim, eu achava que eu estava arrasando, mas depois eu percebi que eu não estava, não. E aí, quando eu não passei no meu primeiro vestibular, eu pensei, caramba, tudo bem, tem coisas que eu preciso mudar. E eu fui falar com a Cris sobre fazer a aula de redação, fazer a carta e fazer a entrevista. E quando a gente foi fazer a carta, a gente passou horas e horas conversando. Eu contei pra Cris a minha vida todinha e a gente resumiu isso em 100 linhas. E a carta ficou perfeita. Perfeita. Tudo o que eu sou tá naquela carta. Quem eu quero ser, o que eu quero fazer com a minha vida, as experiências que eu tive. E quando a gente foi montando essa carta, eu fiquei tipo, caramba, calma, isso sou eu mesma? Eu fiz tudo isso? Caramba, nem... Tinha coisa ali que eu nem lembrava. E eu pensei, tipo, caramba, é verdade, eu fiz isso, sabe? Essa sou eu, né? Na essência. E aí eu fiz aquela carta junto com a Cris e eu percebi, caramba, tudo bem, agora vai. E aí chegou no meu segundo processo seletivo, passei na primeira fase, fui pra entrevista. Até aí tudo certo. Aí chegou no dia da entrevista e eu fiquei super nervosa. Gente, eu queria ser perfeita. Eu queria passar pros entrevistadores tudo aquilo que eu tava sentindo, mas eu não consegui. Porque eu não trabalhei a minha mente do jeito que eu deveria ter trabalhado, né? Então, fica a dica pra vocês. Trabalhem a mente de vocês. Trabalhem o nervosismo, a ansiedade, a necessidade de perfeição focada de vocês, como foi o meu, né? Então trabalhem isso para que vocês cheguem na hora da prova e consigam passar pro entrevistador esse sentimento, essa fome de querer passar, de querer mudar as coisas, de querer mudar a realidade. Passe para eles isso, mas sempre de uma maneira eloquente, né? Mostrando quem você é. E aí o resultado foi que no meu segundo vestibular não passei. Tudo bem, fui pro meu terceiro. E o que mudou no meu terceiro é que eu pensei, tudo bem. Eu não fui com esse mindset de isso vai definir os próximos 4 anos da minha vida. Não. Eu já passei 1 ano e meio estudando pra isso, tá ligado? E eu vou passar mais 1 ano e meio se eu precisar. Porque é isso que eu quero. Naquele momento que eu fui fazer a prova, eu tava nervosa, eu falei pra mim mesma, você chegou até aqui. Você estudou 1 ano e meio e você sabe que é difícil. Mas você também sabe que você não vai desistir. Então pra que ficar nervosa? Porque se você não passar nesse, sempre tem o próximo.
sempre vai ter o próximo. Então, pare de se preocupar. Passa esse sentimento, essa fome que você tem de mudar a realidade ao seu redor, passa pra eles, sabe? Então, foi isso que mudou pra mim. Foi me acalmar e dizer, tudo bem, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei exatamente o que eu quero falar. E eu vou falar. Do meu jeito. Da minha maneira. Eu não preciso ser perfeita, eu não preciso atender ou superar as expectativas de ninguém. Eu só preciso ser eu. Luan, muito obrigada pela sua participação e deixa um recado para os seus futuros bichos. O que você falaria para eles nesse momento? Futuros bichos, eu tô muito animada pra receber vocês lá na EASP comigo e com todos os outros alunos, né, com todos os outros professores. Vai ser uma experiência incrível, que a gente não vai esquecer nunca. Então, continue estudando, continue trabalhando para que esse momento chegue, para que a gente possa se conhecer lá e ter um convívio muito legal. Cris, obrigada a você, não só por ter me convidado para falar aqui um pouquinho com o pessoal, mas por tudo que você fez por mim. Você sabe que é impagável e eu amo a nossa conexão, de verdade. Muito obrigada. E, gente, tô aguardando vocês, viu?